Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação RIT. E olha só, uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu o dono e fundador da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira. Ele é acusado de um esquema de corrupção que pode chegar até R$1 bilhão. De acordo com a investigação, Sidney Oliveira faria parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais do Departamento de Fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda. Ele foi preso na sua residência na cidade de Santa Isabel, em São Paulo. O auditor, identificado como Arthur Gomes da Silva Neto, é acusado de facilitar o caminho para o esquema de corrupção. De acordo com a polícia, a suspeita é que desde 2021, R$1 bilhão foram desviados em propinas. As companhias como a Ultrafarma contratavam uma empresa de fachada no nome da mãe de Arthur, que prestava serviços tributários. Arthur orientava as empresas e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina. Além de Sidney Oliveira, o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mário Otávio Gomes, foi preso. Na residência dele, em Alphaville, foram encontrados 2 pacotes com esmeraldas, R$330 mil e $10 mil, o que equivale a mais de R$54 mil, além de 600 euros dentro de um cofre. Olha, e uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos deixou mortos e desaparecidos no Paraná. Câmeras de segurança registraram o barulho do acidente. Confira. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson, confirmou por volta das 9 horas da manhã que a fábrica de explosivos Enaex Brasil explodiu, deixando mortos e desaparecidos. Em 4 Barras, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A empresa funciona 24 horas por dia e no momento da explosão havia funcionários trabalhando. No momento do acidente, funcionários estavam preparando explosivos para transporte próximo das 6 da manhã. Câmeras de segurança registraram o momento da explosão. O barulho pôde ser ouvido em diversos bairros e assustou moradores. O acidente provocou tremores e causou danos às estruturas de outras empresas, comércios e casas. A empresa de explosivos Enaex Brasil divulgou uma nota informando que as investigações das causas do acidente já foram iniciadas e estão em curso, e que está à disposição das autoridades a fim de contribuir para o esclarecimento do ocorrido. E disse também que a empresa atua na execução de um plano de contingência baseado em assegurar o devido atendimento às vítimas e seus familiares. E finalizou dizendo que está prestando solidariedade a todos os envolvidos nessa tragédia. Realmente imagens impressionantes. E a gente muda de assunto agora para fazer o nosso giro pelo país, para saber o que é notícia nesta terça-feira. Vamos ver? Olha só, uma sargento da Marinha, ela grávida de 4 meses, foi baleada em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança gravou o crime. Vamos ver os detalhes com o Anderson Nascimento. Uma sargento da Marinha de 37 anos foi baleada na tarde do último domingo ao passar de carro por São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime. A militar estava no banco do carona e o marido ao volante. Atrás estavam a sogra de Juliana, a irmã da vítima e o cunhado. A família tinha ido a São João de Meriti para comemorar o Dia dos Pais. Após o almoço, Juliana e o marido foram deixar a irmã e o cunhado em Vilar dos Teles. Por volta
volta das 3 da tarde, quando pararam o carro para que os passageiros desembarcassem, Juliana percebeu a aproximação de uma moto e alertou ao marido. Enquanto os parentes abriam a porta, o criminoso que estava na garupa da moto atirou em direção à janela do motorista e os 2 bandidos fugiram em seguida sem levar nada. Já com Juliana baleada, o marido seguiu viagem. Os viajantes só se deram conta que Juliana havia sido alvejada cerca de 30 minutos depois do ocorrido. Juliana da Silva Oliveira Pessoas, que está grávida de 4 meses, foi internada em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. A Polícia Militar soube do caso através do hospital. Agentes do Departamento de Polícia de Vilar dos Teles, que investigam o caso, apuram se a militar foi alvo de uma tentativa de homicídio ou de assalto. A Maria do Brasil ainda não comentou sobre o caso. A militar segue internada no CTI, entubada e em estado gravíssimo. Olha só, uma turista de 13 anos teve que ser socorrida de helicóptero após ter uma reação alérgica muito grave ao comer um camarão. Esse caso aconteceu em Santa Catarina. E veja os detalhes agora com a Michele Veiga. Você sabia que mais ou menos de 2 a 8% da população sofre algum tipo de alergia alimentar? E esse caso pode até ser muito grave, como aconteceu com uma turista de Rondônia, uma menina que estava aqui em Santa Catarina e na praia de Florianópolis, curtindo as férias com os pais, quando fez aí a ingestão de camarão. Não sabiam que ela era alérgica e no momento começou a ter uma crise de alergia ou um choque anafilático. As pessoas perceberam, a correria foi grande, foi chamada a equipe do SAMU, só que no momento a situação já estava um pouco mais grave. A menina foi inclusive levada ao hospital através do helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina para os atendimentos. Até agora as informações é que ela passa bem, foi só um susto, mas essas condições de alergia devem ter bastante atenção, pois, como eu disse, de 2 a 8% da população brasileira sofre algum tipo de alergia. Então, que podem aí causar esse tipo de situação, que são as mais traumáticas, que é quando a glote, né, a nossa garganta acaba fechando como uma proteção para o corpo, mas aí o ar não passa, causando aí até a morte da pessoa. Então, portanto, é bom ter orientações, principalmente com a questão de frutos do mar, que são uma das causas alergênicas mais graves que se tem conhecimento. As pessoas que têm alergia podem chegar a ter esse tipo de problema mais agravado. Então, é bom, se nunca consumir um tipo de alimento mais alterado, como frutos do mar, né, que são mais alergênicos, fazer um teste antes, consultar um médico para ver se pode ou não pode, principalmente na questão das crianças. Essa turista que foi levada até o pronto-socorro, de acordo com as informações dos familiares, não sabia que tinha alergia ao camarão, provou o crustáceo, infelizmente teve esse problema, mas passa bem. E olha só, uma fortuna em dinheiro vivo foi encontrada em um cofre durante a demolição de um prédio no Rio Grande do Sul, na cidade de Carazinho. O problema é que essas notas são todas antigas e não tem mais valor algum. Vamos ver essa história curiosa com a Kátia Fantin. Uma cena curiosa chamou a atenção em Carazinho, no norte do estado. Durante a demolição de um prédio no centro da cidade, um cofre foi encontrado cheio de dinheiro, mas a pequena fortuna não tem mais valor. Eram notas de cruzeiro, cruzado e cruzado novo, moedas que deixaram de circular há décadas. O tesouro foi encontrado em um terreno da família do empresário Andrei Bratz. Segundo ele, foi um operador da máquina que viu o cofre e chamou os proprietários. Entre as cédulas, há notas de 100 mil cruzeiros. A suspeita é de que o cofre tenha sido esquecido por uma antiga empresa que funcionava no local e encerrou as atividades no início dos anos 90. Na época, o dinheiro já não tinha valor e acabou ficando lá.
Mesmo assim, a descoberta virou assunto na cidade. As notas serão catalogadas e podem ser vendidas para colecionadores. Para o empresário, a história vai ficar guardada como uma lembrança inusitada de um tesouro que, no fim das contas, vale mais pela história do que pelo dinheiro. E olha só, vamos falar agora de saúde, né? Uma pesquisa aponta que o Brasil vive uma crise de saúde mental. O país bateu recorde no número de afastamentos do trabalho. Quem vai trazer os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que o Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e empresários. Em 2024, foram quase 500 mil de afastamentos, o maior número em pelo menos 10 anos. A pesquisa aponta que no último ano, os transtornos mentais chegaram a uma situação nunca antes vista. Na comparação com o ano anterior, as mais de 470 mil licenças médicas concedidas representam um aumento de 68%. De acordo com psiquiatras e psicólogos, isso é um reflexo da situação do mercado de trabalho e das cicatrizes da pandemia, entre outros problemas. Segundo os pesquisadores, a pandemia expôs ambientes tóxicos que se tornaram ainda mais estressantes e sobrecarregaram os trabalhadores. A Organização Mundial da Saúde estima que 12 bilhões de dias úteis sejam perdidos globalmente em todo o ano, devido à depressão e à ansiedade. Isso representa uma perda de $1 trilhão por ano. Repensar cenários, ouvir os colaboradores e criar estratégias para lidar com o cenário se tornou uma necessidade. A crise fez com que o governo federal buscasse medidas mais duras. O Ministério do Trabalho anunciou uma atualização da NR1, que é a norma com a diretriz sobre saúde no ambiente de trabalho. Agora, o tema passa a ser fiscalizado nas empresas e pode, inclusive, render multa. Olha só, vamos falar de economia agora. Autoridades e empresários brasileiros estão em busca de estreitar os laços comerciais com países asiáticos, especialmente a Índia. Uma comitiva composta por autoridades e empresários do Mato Grosso do Sul está viajando, para a Ásia em busca de novos mercados, de novas parcerias. E quem vai contar essa história para a gente é a repórter Elisa Lorini. Vamos ver. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, comanda a missão que conta com integrantes do governo, além de empresários ligados aos setores mais impactados pelo tarifaço de Donald Trump. O grupo, que passa essa semana pelo Japão e Singapura, começou a missão internacional para a Ásia, pelo país mais populoso do planeta, a Índia. O objetivo é apresentar o potencial produtivo do estado e a rota bioceânica. Estivemos na Mahindra, importante fabricante de tratores e equipamentos, e que tem uma série de novas empresas cuja perspectiva está muito alinhada com a demanda do Brasil, em especial Mato Grosso do Sul, e pudemos apresentar a rota bioceânica também, importantíssima. Eles ficaram impressionados com a possibilidade que se avizinha de um novo eixo de trânsito de bens e mercadorias, e sem dúvida nenhuma vai ser extremamente importante para o nosso estado. Uma visita governamental também, visitamos o governador de Maharashtra, aqui a capital Mumbai, e o governador Radhakrishnan, sem dúvida nenhuma, extremamente atento a todo o potencial que o Mato Grosso do Sul tem e complementariedade também com essa província e com a Índia. O objetivo é exatamente esse, avançar nas discussões que envolvem o desenvolvimento do nosso estado. Na mesa, desde a manhã, importantes projetos foram apresentados e daqui a pouco vamos nos reunir aí com mais empresários aqui de Mumbai, e entendemos que esse é o caminho, dar oportunidade para que conheçam o nosso estado e também buscarmos aí algumas ações de intercâmbio empresarial para o nosso estado e o nosso Brasil,
A visita de empresários acontece no momento em que os governos brasileiro e indiano prometem aprofundar laços comerciais. A articulação seria uma tentativa para contornar as barreiras tarifárias impostas pela Casa Branca. Os países estão com as tarifas de importação mais altas implementadas pelos Estados Unidos, uma taxação de 50%, que afeta a economia dos dois países, que agora tem o desafio de buscar novos mercados para garantir competitividade. Mato Grosso do Sul é um dos estados brasileiros mais atingidos pelo tarifaço norte-americano, que entrou em vigor na semana passada. Enquanto a celulose, por exemplo, ficou na lista de isentos, a carne bovina continua taxada. Com uma economia voltada ao agronegócio, somente em 2024, o estado exportou aos Estados Unidos 785 mil toneladas de produtos, o equivalente a 669 milhões de dólares ou 3,5 bilhões de reais. A gente fica muito preocupado com o que pode acontecer, o que já aconteceu e o que pode vir a acontecer daqui para frente também, e não só nos produtos da nossa cadeia, só como produtos de outras cadeias que vão nos abastecer também, né? Para a FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, além de comprometer a confiança mútua, a decisão do governo americano causa insegurança nos mercados e ameaça a estabilidade das cadeias produtivas. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro da comercialização, exporta e importa e muita commodities do agro. Acho que não é o momento de usar a lei da reciprocidade. Primeiro nós temos que conversar e depois podemos fazer para amenizar a situação. Os Estados Unidos estariam tentando reagir a uma perda de influência na América Latina, especialmente no Brasil, que vem se aproximando cada vez mais da China, na visão deste economista que conversou com a nossa equipe. Essa reação é econômica, agora você precisa ter um pretexto para você fazer, e o pretexto é político. Continuar exportando você vai. O grande problema é que o teu produto vai chegar lá mais caro, então você vai ter que trabalhar a ponta aqui para compensar esse aumento do produto que você está vendendo lá. Então as empresas vão ter que trabalhar cortes profundos de custo, as empresas vão ter que se especializar para trabalhar melhor. Além da busca por novos mercados, o governo federal e os estados onde os empresários foram mais atingidos pela tarifa norte-americana estudam também alternativas para amenizar o impacto sobre o setor produtivo, como, por exemplo, a criação de linhas de crédito especiais para as empresas. Olha, vamos agora a uma história de superação. Uma dentista de 46 anos acabou perdendo a mão por complicações de um câncer de colo de útero, muito agressivo. Mas conseguiu superar esse capítulo difícil e recomeçou a vida com o uso de uma prótese biônica. Vamos ver. Uma dentista de 46 anos perdeu a mão esquerda após enfrentar um câncer de colo de útero. O câncer em estágio avançado foi descoberto em 2021. Thaís Nogueira enfrentou um quadro grave de sepse, uma reação descontrolada do corpo a uma infecção, que pode danificar órgãos e tecidos e, em alguns casos, podendo levar à morte. Após um acesso feito no braço esquerdo e altas doses de noradrenalina, o medicamento comprometeu a circulação nas extremidades. E devido a essas complicações, Thaís precisou amputar a mão esquerda após a necrose do tecido. Atualmente, ela lida com a metástase do câncer e usa 2 próteses para continuar atuando como dentista e influenciadora digital. De acordo com especialistas, no caso da Thaís, as metástases atuais são originárias de células do colo de útero que migraram e se multiplicaram em outros órgãos, mantendo as características iniciais. O tratamento é considerado paliativo, para melhorar a qualidade de vida do paciente, aliviando os sintomas da doença. Após quase 20 anos de carreira consolidada como dentista, ela transformou a dor em recomeço. Thaís encarou uma reabilitação com o uso de uma prótese biônica,
O aparelho devolveu a autonomia perdida e autoestima. Com o auxílio de um engenheiro, ela conseguiu a primeira prótese feita em resina e conseguiu voltar à rotina no consultório odontológico aos poucos. A prótese biônica veio após conseguir o valor de R$150 mil com a ajuda de uma vaquinha online. E a terceira prótese veio por uma decisão judicial com cobertura do plano de saúde, avaliado em R$350 mil. Para se readaptar, ela passou por um treinamento intenso com uma equipe multidisciplinar. Atualmente, Thaís utiliza 2 próteses no dia a dia, uma para procedimentos que exigem mais força e precisão e outra para procedimentos mais delicados que exigem mais sensibilidade. Realmente uma bela história, mas agora a gente muda de assunto, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo, Caio. Caio, vamos começar falando do sorteio da Copa do Brasil, porque hoje foram definidos os confrontos das quartas de final. É o assunto do dia hoje até agora. É isso, e só jogo bom, Kleber. Boa tarde a você mais uma vez, a todos que nos assistem. Bom, nessa manhã, na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro, foram sorteados os jogos da próxima fase da Copa do Brasil, que vão acontecer entre o fim de agosto e início de setembro. Vamos conferir como ficou. A CBF sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. Já nas quartas de final teremos 2 clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro e Vasco e Botafogo. Os outros 2 jogos são entre Corinthians e Atlético Paranaense e Fluminense e Bahia. O sorteio também definiu os mandos de campo e o chaveamento até a final. Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense vão fazer o segundo jogo em casa. Quem levar a melhor entre Raposa e Galo enfrenta Corinthians ou Atlético Paranaense na semifinal. Do outro lado da chave, o vencedor do Clássico Carioca pega Fluminense ou Bahia. Ou seja, a Copa do Brasil pode ter outro duelo entre cariocas antes da decisão. As semifinais estão marcadas para os dias 5 e 19 de outubro e os 2 jogos da grande final para os dias 2 e 9 de novembro. Como você disse, promessa de grandes jogos, né, Caio? Caio, vamos mudar de assunto agora para falar da Libertadores, porque hoje, começa a nova fase, as oitavas de final da competição e o São Paulo já entra em campo e com adversário difícil. Difícil, Kleber. Bom, hoje o São Paulo vai encarar o Atlético Nacional lá na Colômbia pelo primeiro jogo dessa fase e vai em busca da vitória para continuar sonhando com o tetra da Libertadores. Nesta noite, o tricolor paulista entra em campo para o primeiro duelo nas oitavas de final da Libertadores. O adversário é o Atlético Nacional da Colômbia, time que já foi 2 vezes campeão dessa competição e busca nesta temporada seu 3º título para tentar se igualar ao próprio São Paulo com 3 taças. O tricolor paulista tem a vantagem de decidir o segundo jogo em casa, após terminar a primeira fase invicto e na primeira posição do grupo D, com 14 pontos. Já o Atlético Nacional garantiu a segunda posição no chamado Grupo da Morte, em que tinha ainda o Internacional, que ficou em primeiro lugar, Bahia e Nacional do Uruguai. A última vez que as equipes se enfrentaram na Libertadores traz boas recordações aos colombianos, que eliminaram os brasileiros na semifinal de 2016 e seguiram para ser campeões daquele ano contra o Independiente del Valle do Equador. Apesar da eliminação recente na Copa do Brasil, o tricolor tem mostrado um bom futebol e a esperança da torcida é que o time volte com um bom resultado da Colômbia. Para esta partida, o técnico Hernan Crespo segue sem Oscar, Luiz Gustavo, Caleri e Arboleda, todos lesionados. A bola rola no estádio Atanásio Girardot, na Colômbia, a partir das 21h30. Caio, como você falou, um jogo difícil. Jogar na Colômbia não é fácil. Arrisca um palpite, um comentário para esse jogo de hoje? Um jogo difícil, né? Esse time colombiano joga bem em casa, tem a força jogando em casa com a torcida. Mas o São Paulo é um time copeiro, sabe jogar competição. Eu acredito que pelo menos um empate o São Paulo traz de lá 1-1. Concordo com você, um empate, bom resultado para o São Paulo para decidir depois aqui jogando no Morumbi, né, Caio? Caio, hoje, além da Libertadores, também temos jogos pela Sul-Americana, né? Então conta pra gente, fala da rodada desta terça-feira, por favor. Tá certo, Kleber. Vamos dar então uma olhada na tabela. Bom, vamos começar falando de Libertadores, porque às 19 horas a bola rola para Fortaleza e Vélez Sarsfield da Argentina na Arena Castelão, casa do Fortaleza.
Esse é o jogo de ida das oitavas da competição. Em seguida, às 21h30, como nós vimos, Atlético Nacional da Colômbia e São Paulo se enfrentam. Surpresa do tricolor é o meio-campista Lucas, que voltou de lesão na última partida e pode pintar nesse jogo. Agora, falando de Copa Sul-Americana, o único time brasileiro que joga nessa terça-feira é o Fluminense de Renato Gaúcho. O tricolor das Laranjeiras visita o América de Cali, lá na Colômbia, para o jogo que acontece às 21h30, lembrando que os jogos da volta acontecem já na semana que vem, Cleber. Legal, agora essa semana são as competições continentais, né? Copa Libertadores e também a Sul-Americana. E eu queria voltar, né, pra gente encerrar, voltar a falar da Copa do Brasil, desse sorteio. Porque assim que saiu o sorteio da Copa do Brasil, quem entrou em campo ou em cena foi a inteligência artificial, como tem sido de costume, aliás, e já apontou um possível campeão. Conta pra gente, Caio. É isso mesmo, e além disso ainda trouxe uma zebra aí, viu, Kleber? É mesmo? Bom, a inteligência artificial, com toda a sua matemática e probabilidades, falou que o Corinthians já cai na próxima fase e a final vai ser uma decisão inédita. Vamos ver. Os confrontos da Copa do Brasil já estão definidos e 8 clubes ainda estão na disputa pela taça. A inteligência artificial ChatGPT analisou os confrontos e o chaveamento para apontar quem é o favorito ao título. A IA analisou os seguintes cenários. No Clássico Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético, o Galo leva uma pequena vantagem pelos últimos anos e por ter um elenco mais forte. Já o Corinthians e Atlético Paranaense, o Furacão se classifica por ter mostrado mais consistência, segundo a inteligência artificial. No Clássico Carioca, o Chat classificou o Botafogo como favorito no confronto pelo momento e organização tática. No último confronto das quartas entre Bahia e Fluminense, o Chat colocou os cariocas como favorito por serem superiores tecnicamente. Com isso, os confrontos da semifinal seriam Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense e Botafogo contra Fluminense. Na análise da IA, o Atlético Mineiro leva vantagem contra o Furacão, ainda mais se jogar em casa no jogo da volta. No Clássico Carioca, o Chat colocou o Fluminense como outro finalista. A explicação foi que o tricolor carioca costuma crescer em mata-mata. Na decisão, uma final inédita. Atlético Mineiro contra Fluminense. Como campeão da Copa do Brasil 2025, o Chat disse Atlético Mineiro. A explicação é que o Galo tem um elenco mais profundo e competitivo, experiência recente em mata-matas, bons nomes em todas as posições e técnico com visão tática e grupo bem ajustado. A gente viu aí, né, Caio, os palpites da inteligência artificial. O que você achou desse palpite? É meio estranho, né? Não dá pra confiar muito, né? Eu também achei. Então vamos ver agora o palpite da inteligência natural do Caio aqui. Caio, começando pelo Clássico Mineiro, que talvez seja um dos jogos mais equilibrados aí. Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. Sua avaliação e seu palpite, por favor. Bom, se a gente olhar os dois times hoje, o Cruzeiro está mais preparado, né, para essa disputa, tanto que veio já desde o início do ano nos clássicos, tem levado melhor, acredito que continua. Quem passa é o Cruzeiro. Nesse clássico em especial, o problema do Cruzeiro é dividir as atenções com o brasileiro, onde também tá brigando pela ponta. Pode ser que aí surja um desgaste, né, Caio? É verdade, mas pensar também que eles têm apenas essas duas competições e o elenco também está bem recheado, bastante jogadores, eu acredito que dá para levar os dois sim. Agora vamos então para o Clássico Carioca, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco. Esse clássico eu acho que já dispersa um pouco mais de equilíbrio, eu acho que o favoritismo fica mesmo pro Botafogo, mesmo remontando o time, né, depois da saída do técnico, a chegada de um novos jogadores, é muito forte esse time, eu acredito que quem passa é o Botafogo. Com certeza concordo com você, o Botafogo no momento melhor, tem mais elenco, com certeza é favorito para esse confronto aí carioca. E agora Fluminense e Bahia, o outro, um baiano e um carioca, o que você acha que pode dar? Nesse eu vou junto com a inteligência artificial, eu acredito que sim, vai dar o Fluminense, né? A inteligência artificial apontou que o Fluminense chega na final, eu não sei se vai chegar na final, mas nesse confronto eu acredito que passa. Eu acredito que dá o Fluminense sim, mostrou já um bom futebol aí no Mundial de Clubes, é um time preparado para essa competição, acho que avança. Concordo com você, o Fluminense tem provado que é um time copeiro e é favorito sim. E para finalizar então, Corinthians e Atlético Paranaense. Bom, o Corinthians passou pelo Palmeiras, seu maior rival, jogando bem os dois jogos, mostrou bastante qualidade. E o Atlético Paranaense, eu acredito que esteja aí, não vou desmerecer, né, até onde o Atlético chegou,
mas passou pelo São Paulo no sufoco, conseguiu avançar, tá passando dificuldade na segunda divisão, né? Não é nem o líder da competição. Eu acredito que o favoritismo todo é do Corinthians e o Corinthians deve mesmo confirmar isso passando para a próxima fase. Concordo com você, Corinthians mais peso, mais camisa e o Atlético é franco atirador. Caio, muito obrigado aí pela participação e pelos palpites que eu vou te cobrar depois. Com certeza, a gente vai ver isso aí, Kleber. Um abraço, até mais. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.